Tela em fundo azul, logomarca TRE Tudo São bem? Paulo. Homem branco, de meia idade, cabelos e barba grisalhos, usa óculos, veste terno cinza, camisa branca e gravata estampada em tons de cinza. Está sentado em uma bancada de podcast de Meu uma nome é sala Diogo de Reis, eu sou estúdio. professor de Direito Eleitoral, mas também professor de Direito Digital. E venho aqui conversar com vocês sobre o tema da integridade da inteligência artificial. E o convite é para que a gente possa ter uma conversa franca e um pouco desafiadora sobre a relação dessas duas figuras, a inteligência artificial e a integridade. Eu vou dividir inicialmente com vocês um pouco da minha experiência, até para vocês saberem o que vocês podem contar comigo. Bom, e a minha formação ela é jurídica, então eu tenho um mestrado, doutorado em direito, mas lá em 2019 eu comecei a estudar o tema da inteligência artificial. Eu sou professor da Universidade Mackenzie, onde eu também leciono lá no mestrado e doutorado. E na época nós montamos uma disciplina sobre inteligência artificial no direito. Era muito curioso, porque 2019 a gente ainda estava falando do momento pré-inteligência artificial generativa. A inteligência artificial generativa, que vem para uso público com o ChatGPT, por exemplo, lá em dezembro de 2022, ela toma a conta da agenda do público, a agenda social, a agenda nacional e mundial sobre tecnologia. E aí parece que tudo na vida tem que ter inteligência artificial, que se não tiver, não presta. Calma que não é bem assim, mas é legal contar um pouco dessa história quando ela começa. Bom, no meu caso, ela apareceu para mim em 2019, justamente quando a gente montou uma disciplina da relação entre inteligência artificial e direito. Ali era esse momento ainda pré-generativa. Foi tão curioso que até o pessoal da universidade, da CAPES, inclusive, chegou a perguntar: poxa, mas qual é a relação entre inteligência artificial e direito? Questionando se havia alguma relação mesmo, ou se a gente estava, sei lá, viajando em juntar essas duas coisas. Na época eu justifiquei dizendo assim: olha, a inteligência artificial, ela muitas vezes pode ser objeto do direito, ou seja, o direito regular a inteligência artificial e seus efeitos. Mas tem hora que ela também pode ser o sujeito do direito, ou seja, transformando o direito em si. E na época a gente estava olhando especificamente para a chamada inteligência artificial preditiva. Mas não se preocupe, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas e a gente vai entender tudo. Mas a partir disso, eu passei a me dedicar a essa disciplina chamada Inteligência Artificial e Direito. É uma disciplina que montei inicialmente com a professora Juliana Bruzzo e depois eu acabei seguindo sozinho com essa disciplina e com os colegas que se interessavam sobre o tema. O que acabou acontecendo? Eu fui me interessando cada vez mais por tecnologia e computação. E aí, aquela mosquinha da computação acabou me picando, eu acabei indo fazer análise de sistemas. E aí, a partir disso, eu passei a programar, entender talvez um pouco mais de lógica de programação e como a coisa acontece por dentro. Foi aí que, de alguma maneira, eu acho que eu coloquei os dois pés na relação entre direito e tecnologia, sabe? E aí, a partir disso, eu tenho tratado desse tema e sempre com um olhar para o direito ou para a democracia. Como as minhas áreas de pesquisa, tanto eleições quanto tecnologia, esses dois mundos, de alguma maneira, se cruzaram. Hoje, com muito orgulho e super honrado, eu faço parte do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Nós, membros do Tribunal Regional Eleitoral, de qualquer Tribunal Regional Eleitoral do país, né, uma regra, nós temos mandatos. Esses mandatos duram 2 anos. Então, eu estou aqui nesse mandato, pode-se dizer assim, vivendo um pouco a experiência de ter cruzado o lado do balcão ali e tendo essa experiência do lado de cada justiça eleitoral. Mas é claro que os temas que eu vou trazer aqui é muito mais da minha experiência como professor, como pesquisador da área, do que como membro do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Mas é um pouco disso tudo que eu tenho feito e que eu quero, de alguma maneira, trazer aqui para a nossa conversa. Bom, outra coisa que eu preciso dizer também é o quanto me orgulha fazer parte da segunda semana de integridade do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Primeiro, porque o tema é fascinante. Segundo, que as pessoas envolvidas são incríveis. O Felipe, a Regina e tanta gente boa que faz essa semana acontecer. E aqui também no estúdio está a Daniela e tanta gente que se dedica para isso. Então, não seria possível a gente chegar a todos vocês sem toda essa equipe trabalhando. Isso não é trabalho de um só. Eu só sou uma pontinha desse enorme ecossistema. E também faço isso com uma enorme gratidão ao nosso presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, o desembargador Silmar Fernandes, que sempre numa gestão bastante inovadora, comprometida e muito presente tem conduzido o tribunal. Assim como o desembargador Encinas Manfré, o vice-presidente, corregedor eleitoral, tem trazido sempre as questões que envolvem não só a tecnologia, mas também a integridade, todas as questões que são necessárias a um Tribunal Regional Eleitoral, como é o Tribunal Regional Eleitoral
de São Paulo. Deixo também mais um agradecimento ao Dr. Klaus, nosso diretor-geral, que tem conduzido esse processo sempre com muita dedicação, com profunda experiência e conhecimento a respeito dessas relações tão desafiadoras quanto a que envolve inteligência artificial e integridade. Bom, mas feito aí o meu disclaimer e feito algumas coisas, vamos pôr a mão na massa e começar a falar um pouquinho sobre o que é inteligência artificial, ou melhor, o que não é inteligência artificial. Eu acho que esse é o ponto que talvez exija um pouco mais da gente. A gente precisa partir de uma ideia do que é computação, para a gente depois chegar numa ideia do que é inteligência artificial. Então eu convido vocês a fazer essa jornada comigo. Vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho como funciona todo esse espaço, né? Talvez a gente poderia partir da ideia da computação como talvez uma unidade mínima da computação, que é o chamado algoritmo. Muita gente já ouviu falar e muita gente já falou esse nome por aí, né? Algoritmo. O que significa um algoritmo e como que a gente poderia, talvez, defini-lo, né? Trazer uma ideia geral sobre o algoritmo. Eu queria que a gente colocasse uma ideia geral, sabe? Como se o algoritmo fosse, talvez, um conjunto de regras previamente programado. Bom, eu sei, talvez isso possa parecer até meio esquisito, porque, afinal, a gente está falando de um conjunto de regras, mas talvez a gente esteja bem acostumado com isso. Todo dia que a gente faz alguma ação, alguma coisa, a gente, sei lá, vai levantar da cama, a gente tem uma programação do que a gente vai fazer. Sei lá, por mais que você não queira fazer nada naquele dia e possa não fazer nada, que é muito raro, mas você vai, pelo menos, sei lá, levantar, escovar os dentes, tomar um café da manhã ou comer alguma coisa, por aí vai. Tudo isso é uma programação. Tudo isso é um conjunto de regras que você, de alguma maneira, se colocou a respeito disso. E aí, a partir de então, a gente poderia entender isso como um algoritmo. Talvez, para ficar um pouco mais claro, a gente poderia olhar para o algoritmo como se fosse uma receita. Tipo uma receita de bolo, vamos dizer assim. Imagina lá, você vai fazer um bolo, aí você pega a receita e você vai pegar lá, vamos supor, tem que misturar tantos ovos com uma xícara de farinha, ou 2 ou 3 xícaras de farinha. Eu não sei fazer bolo, então eu sempre passo vergonha quando eu falo isso. Mas vamos lá, vamos supor, pega 4 ovos, mistura com 2 xícaras de farinha e 2 xícaras de açúcar. Vamos pensar nesse passo, que eu acho que é o limite da onde eu consigo ir para tentar fazer meu bolo. Beleza. A partir disso, perceba que a receita de bolo, ela é um algoritmo porque ela é um conjunto de regras, ela diz o que você deve fazer. No fundo, os ingredientes aqui nesse processo acabam aparecendo o que na computação a gente chama de input, ou seja, os dados de entrada. Então, os ingredientes funcionam como se fossem os inputs, os dados de entrada. A receita de bolo é como se fosse o algoritmo, ou seja, o conjunto de regras. E quando a gente passa os ingredientes por esse conjunto de regras, o resultado disso é o bolo em si. E ali a gente tem o que na computação se chama de output, da saída desse processo. Então perceba que os ingredientes, quando eles obedecem e seguem todas as regras da receita, o resultado que a gente tem é o bolo, é o nosso output. Então, basicamente, para a gente poder colocar o nome nas coisas, os ingredientes são os inputs, a receita é o algoritmo e o bolo, no caso, nosso exemplo aqui, a saída é o output. Bom, e aí você vai programar para fazer esse bolo. Eu tenho certeza que se a gente trazer aqui a receita para alguém, por mais que seja ruim na cozinha, como eu sou, eu acho que vai conseguir fazer se a receita estiver muito bem escrita ali. Vamos supor, se tiver esse passo, misture 4 ovos, misture 4 ovos inteiros com 2 xícaras de farinha e 2 xícaras de açúcar. O que provavelmente qualquer um faria era quebrar os ovos, colocar os ovos num recipiente, pegar 2 xícaras de farinha, jogar ali dentro, 2 xícaras de açúcar, jogar ali dentro e misturar. Mas se fosse uma máquina, será que ela faria exatamente isso? Aí que eu acho que muda as coisas. Vamos entender um pouco esse processo. Para a máquina, a regra muda. Se para a máquina tiver, misture 4 ovos inteiros com 2 xícaras de farinha e 2 xícaras de açúcar, se ela tiver na frente os 4 ovos inteiros com as 2 xícaras de açúcar e as 2 xícaras de farinha, ela vai misturar tudo. Ela não vai tirar a farinha da xícara, ela não vai quebrar os ovos, ela não vai separar a casca. E por que ela não vai fazer isso? Porque você não falou para ela fazer isso. Ou seja, o algoritmo, ele depende desse processo, ele depende dessas instruções com nível de detalhamento para que ele possa executar fielmente o que você programou.
Diferente do humano, que tem consciência de aprendizagem, que tem conhecimentos múltiplos e que, de alguma maneira, empresta conhecimento de outras áreas que ele talvez nem se lembre como ele obteve. Como, por exemplo, a ideia de que, poxa, um ovo inteiro significa, na verdade, a junção da clara com a gema, e não a junção da clara com a gema e a casca. Então, esse conhecimento lateral, vamos dizer assim, né, e conectivo, é comum dos seres inteligentes, é comum da inteligência natural. E quando eu falo da inteligência natural, eu estou falando para além do humano. Né? Eu tenho 2 cachorrinhos, o Zequinha e a Matilda. E toda vez que eu falo que os humanos são inteligentes, eu fico com dó, fico pensando, parece que eu estou discriminando eles. A gente gosta tanto, né, de bichinho, não sei se vocês têm, mas eu tenho, eu adoro. E, no fundo, eles têm a inteligência dele. Né? A Matilda, por exemplo, ela é super inteligente. Eu coloco, sei lá, eu vou pegar a coleira, ela já sabe que é para passear, ela já se posiciona prontinha para poder vestir a coleira. O Zequinha, enquanto a Matilda é muito inteligente, o Zequinha é fofo, sabe? O Zequinha parece que não aprende nada. Gente do céu, ele faz xixi no lugar errado até hoje. Mas vamos voltar lá. O fato é que mesmo o Zequinha fazendo isso, ele aprende outras coisas. E quando ele aprende outras coisas, pode ser que ele use esses outros conhecimentos para alguma coisa, sem a gente ter que falar, olha, Zequinha, lembra que você aprendeu tal coisa? Use agora aqui. Mas ele vai usar, porque a inteligência natural, ela é sempre conectada aos múltiplos conhecimentos que a gente tem. Então, por exemplo, em algum momento da sua vida, você viu que para consumir ou para usar um ovo era necessário quebrá-lo e separar a casca. Você fala assim, nossa, Diogo, mas você está falando tanto disso, por que você está insistindo nisso? Porque é natural a gente partir da ideia, principalmente quando a gente vai falar de inteligência artificial, que a gente acha que a máquina sabe tudo, que a máquina faz tudo. Com o tempo, nessa nossa conversa, eu vou poder explicar o porquê que eu sigo um pensamento do Miguel Nicoleles, que é o maior neurocientista que a gente tem no país, no qual ele diz que a inteligência artificial, no fundo, não é nem inteligente e nem artificial. Mas com o tempo eu vou explicar um pouco a respeito disso. Mas entendendo um pouco como o algoritmo vê, até porque ele parece ser tão inteligente, que a gente tem a sensação que não precisa explicar tanta coisa, a resposta é completamente ao contrário. O algoritmo precisa de um nível de detalhamento que, se a gente não der, ele nunca vai chegar no resultado que a gente quer. Ao passo em que o diálogo humano, a linguagem natural, ela sempre traz uma ideia subentendida de alguma coisa. Quando você fala, misture 4 ovos inteiros, provavelmente ninguém vai imaginar que é para misturar com a casca. Mas um sistema de computação, ele imaginaria isso. E por que ele imaginaria? Porque ele alucinou? Não. Porque ele interpretou exatamente o que você falou. Entende essa diferença? Com o tempo também, eu vou poder falar um pouco a respeito disso. Eu acredito que a gente tem chamado de alucinação, na verdade, o que a máquina foi programada para fazer. E muitas vezes a gente que está alucinando, porque se você não aprendeu a usar, e se você não sabe usar, e espera que ela fizesse algo que ela não é capaz de fazer, talvez quem alucinou foi a gente. E aí a gente já fala sobre isso. Mas vamos passo a passo, vamos juntos. Já fiz várias promessas aqui e vou tentar cumprir. E peço para o pessoal me ajudar a lembrar delas. Mas entendendo o algoritmo, uma receita de bolo, bom, basicamente a gente falou da computação como ela foi criada. Basicamente, computação é a atividade de computar, de calcular. E a computação, ela enxerga tudo em número. No fundo, a computação, desde a década de 30, continua sendo uma computação binária. É uma soma, um conjunto de zeros e uns. Tudo bem. Bom, mas aí você olha e fala, beleza, Diogo, esse é um algoritmo. E qual é a diferença para a inteligência artificial? É aí que a coisa acontece. Gente, a inteligência artificial, ela muda essa equação. Ela acaba fazendo com que a gente olhe para esse processo de uma outra forma, onde você não precisa trazer todos os ingredientes e pré-programar todas as regras. Por isso que ficou esse nome de inteligência artificial. No fundo, a inteligência artificial, ela faz com que esse algoritmo, que no caso seria bom em fazer bolo, ele passa a ser bom em fazer receitas. Vamos entender esse negócio, porque é meio desafiador, mas é muito interessante. No fundo, o algoritmo com inteligência artificial, ele é pré-treinado justamente para que ele elabore as infinitas receitas sobre as coisas da vida. Uma receita de como fazer um bom texto, uma receita de como fazer uma boa imagem, uma receita de como fazer uma boa poesia, enfim, e vai criando receitas de tudo quanto é coisa que você possa imaginar. A partir de então, o que a gente precisa fazer não é elaborar detalhadamente cada receita, porque essa é a função dele. No fundo, enquanto um algoritmo comum,
se ele depende da nossa pré-programação de modo detalhado, preciso e universal, a inteligência artificial acaba precisando de uma outra coisa. Ela precisa de um consumo enorme de dados e de uma programação, não para você dizer exatamente o que ela deve entregar. Ou talvez você dizer o que ela deve entregar, mas o que ela deve entregar não seria mais o bolo. Não só o bolo, seria também a receita. Isso quer dizer que a inteligência artificial, ela, por meio de um pré-treinamento, ela é capaz de desenvolver várias receitas de bolo. E, basicamente, se você quiser fazer um bolo e ela puder fazer o bolo, ela vai te apresentar ali, com base nessa digestão, vamos dizer assim, de tanta informação. Cuidado, isso não é bem conhecimento, né? A gente vai entender melhor esse processo. Isso é informação, mas ela basicamente detém um monte de informação nesse pré-treinamento e ela vai identificar qual seria o melhor caminho para atender aquilo que você quer. Ou seja, no algoritmo sem inteligência artificial, o que a gente precisa fazer é pré-programar todas as regras com um nível máximo de detalhe, entregar os ingredientes e para processar os ingredientes por meio desse conjunto de regras, para que se tenha um resultado. No nosso caso, o bolo. Na inteligência artificial, o que a gente tem é um pré-treinamento, no qual o algoritmo é treinado não para fazer bolo, mas para fazer receitas. E a receita pode ser receita de concreto, de tinta, de bolo, de texto, de áudio, de vídeo, de qualquer coisa. E aí, quando você precisar de alguma coisa, você basta entregar para ele um comando, ou seja, muda a equação. Lembra no algoritmo comum que a gente tem a seguinte equação: a gente entrega os ingredientes, que são os dados de entrada, ou na computação a gente chama de input, pré-programa todas as regras e processa esses dados no algoritmo para que se entregue o resultado, que no caso seria o bolo. Com inteligência artificial é o contrário. A gente, no seu treinamento, entrega muita informação para ela, mas muita, ao ponto em que ela é treinada para aprender. Não é à toa que a principal técnica da computação utilizada na inteligência artificial, e que foi uma das grandes características que permitiu a existência da inteligência artificial, se chama machine learning, que é uma expressão em inglês, mas que a tradução literal seria aprendizado de máquina. Acho que no Brasil talvez a gente use mais a expressão inglesa, machine learning, mas no fundo significa um aprendizado de máquina. Ou seja, a máquina não foi criada necessariamente para fazer o bolo, foi criada para aprender. Mas cuidado, não é aprender como a gente. Ela, no fundo, digere as informações. E, a partir disso, se utiliza da memória para poder guardar essas informações e costurá-la de acordo com as nossas necessidades. Talvez fique um pouco mais claro que a inteligência artificial é aquele processo, ou aquele algoritmo, vamos dizer assim, que é capaz de, por meio de um pré-treinamento, aprender a fazer coisas, e na hora que você manda ele fazer tal coisa, ele te entrega aquilo que você mandou, aquilo que você pediu. Se no algoritmo comum a gente precisa trazer todos os ingredientes, prever todas as regras e fazer o processamento de dados para entregar o resultado, no algoritmo com inteligência artificial o que a gente tem é que basta a gente fazer um bom comando. Esse comando tem nome, e esse comando ele se chama prompt. Prompt é justamente alusão à janela de contexto, ou seja, aquele espaço onde você dialoga com a máquina, né? No fundo, é onde você coloca o que você deseja. Talvez, né, eu dei o exemplo do machine learning como uma técnica muito importante para a inteligência artificial. A gente poderia pensar numa outra técnica, como a chamada deep learning, que é um aprendizado ainda mais profundo, que só é possível em razão das chamadas redes neurais. As redes neurais procuram, por meio da computação, imitar o neurônio humano, né? O neurônio biológico ali, de tal forma de tentar fazer conexões múltiplas, né? Como aquele exemplo que eu dei. Ou seja, na hora de você seguir a receita do bolo aqui que eu exemplifiquei, você jamais misturaria o ovo com a casca, você provavelmente quebraria e separaria a casca, porque em algum momento você teve algum conhecimento, alguma intuição ou algum relato que você sabe que a casca deveria ser separada do ovo. Ou seja, essa ideia de conhecimentos múltiplos que se conectam em diversas camadas e oportunidades para que você execute alguma coisa. Ou seja, nesse caso, você não precisaria ter um pensamento exclusivamente linear. Por exemplo, quebre o ovo, separe a casca. Você poderia ter um pensamento em camadas. Por exemplo,
você separa a casca do ovo justamente porque alguma outra camada que você sequer percebeu entende que a casca não deveria ser misturada, a não ser que o comando fosse expresso para misturar. Percebe a diferença? Talvez esse seja um ponto interessante a gente chamar a atenção. A inteligência artificial, talvez, ela traz uma possibilidade, ou talvez uma mudança nesse aspecto. Ou seja, ao invés da gente ter que trazer e explicar a regra, como aquele algoritmo já foi pré-treinado, muitas vezes o que a gente precisa explicar é a exceção. Porque, afinal, ele já consumiu um monte de informação a respeito disso, e essas informações consumidas, vamos dizer assim, elas acabam trazendo diversos resultados. Então, a inteligência artificial ela acaba aparecendo como uma enorme revolução no mundo. É possível comparar a inteligência artificial com revoluções incríveis que aconteceram no mundo, como, por exemplo, a descoberta do armazenamento e do uso da eletricidade, né? Os velhos debates entre Nikola Tesla e Thomas Edison, por exemplo, sobre a corrente alternada ou contínua, talvez hoje estejam sendo travados também, e talvez a gente esteja diante de uma das maiores descobertas da humanidade e de desenvolvimento da humanidade. Mas é preciso também separar um pouco do que não é inteligência artificial. No fundo, a gente tem tratado a inteligência artificial como qualquer coisa da computação. Muitas vezes a gente pensa na inteligência artificial como um processo de automação das coisas. Por exemplo, quando a gente vê alguma coisa fazendo aquilo que parece estar fazendo sozinho, a gente tem a impressão que ali é inteligência artificial. Calma, não é bem assim. No geral, o que define a inteligência artificial é essa capacidade de elaborar receitas, ou seja, de fazer essas conexões que talvez um algoritmo dependeria da prévia programação detalhada para poder fazê-lo. Então, no fundo, inteligência artificial é um sistema computacional que tem capacidade de entregar coisas ou prever coisas por meio de uma digestão de muito conteúdo e muitas informações, onde ela procura probabilidade. Ou seja, talvez um bom exemplo seria entender a inteligência artificial como uma grande máquina de coincidências ou de probabilidade. E como que isso opera, né? Vamos conversar um pouco a respeito disso e tentar entender como isso se opera na prática. Vamos imaginar que você queira treinar uma inteligência artificial para que reconheça as imagens de uma festa. E aí você pega várias fotografias de cenários de festa e apresenta para aquela inteligência artificial. E ela vai tentando ver se fala, olha, inteligência artificial, você pode treinar com os dados estruturados, por exemplo, quando você fala assim, olha, tudo isso daqui é festa. Então você já estruturou os dados. Tudo isso daqui não é festa. Ou você fazer os dados não estruturados, semi-estruturados, dizendo assim, procure encontrar o porquê que isso daqui é uma festa, se é ou se não é uma festa. No fundo, a inteligência artificial vai analisar todos aqueles milhões de fotografias e ela vai começar a encontrar um padrão ou vários padrões. E a partir de então, pode ser que no meio desse processo de aprendizagem, você apresenta uma foto, ela vira e fala assim, é uma festa. E aí você fala, não, inteligência artificial, não é uma festa, é um velório. Que triste, né? Não sei quem era a pessoa falecida, mas tá falando de respeito. Mas aí, de repente, você acaba descobrindo que ela acabou se utilizando como parâmetro um elemento que ela encontrou com muita coincidência nas fotos que você mandou. De repente, quando você pergunta o porquê que ela acreditou que aquela outra foto era uma festa, ela diz, porque a maioria das pessoas estava vestindo roupa com a cor preta. Se você for reparar, em muitas festas, muita gente está com roupas da cor preta. E ela associa um padrão que, eventualmente, não é caracterizador da festa. Mas naquela amostra, com aquele conjunto de dados, era elemento definidor. Aqui que a gente começa a enfrentar um outro problema. Essa enorme máquina de aprendizado, de coincidências, ela faz muita coisa legal, mas também pode ser que ela acabe encontrando coincidências em coisas que a gente não gostaria que existisse, ou coincidências que não faz sentido nenhum, as chamadas correlações espúrias. Ou seja, quando ela encontra uma semelhança entre uma coisa e outra, acreditando que é uma relação de causa e efeito. E aí você acaba tendo um problema ali, computacionalmente falando, porque ela vai começar a acreditar que determinada coisa é de um jeito e, na verdade, ela não é. Como nesse exemplo, uma foto de um velório, para ela, seria uma festa.
independente de quem era o falecido. Então, o fato é que a inteligência artificial também erra. E é mais fácil ela errar, por exemplo, e todas as coisas acontecerem do que a gente imagina. E talvez aqui, gente, eu queria chamar a atenção para a dificuldade de enfrentar esse espaço. Porque a gente tem uma ideia de que a máquina não erra. Eu acho que isso é legal para a gente poder fazer uma virada nessa nossa conversa e a gente poder indo talvez um pouco além para mostrar como ela se opera e qual, né, os aspectos, a diferença entre a inteligência artificial preditiva e generativa. Bom, primeiro, o que é inteligência artificial? De uma certa maneira, eu acho que a gente fechou aqui. Basicamente, é um algoritmo que é treinado, ele é pré-treinado, e aí, a partir de então, ele cria receitas provisórias sobre tudo na vida e ele acaba exigindo, não que você entregue toda a receita para ele, nem todos os ingredientes, mas que você diz o que você quer e onde ele deve encontrar. Ele basicamente faz essa busca, encontra e traz uma receita que ele acha que vai atender melhor o seu desejo para te entregar um output, ou seja, a saída com aquele resultado com que você pediu. Então, se no algoritmo sem inteligência artificial eu preciso entregar todos os ingredientes e todos os detalhes das regras para que ele me entregue o resultado, aqui na inteligência artificial basta que eu faça um bom comando. E a partir desse bom comando, ele busque os ingredientes a partir desse comando, ou seja, você também tem que falar, né, o que você quer, onde você quer e tudo mais, e te entregue um resultado. E quando você não faz um bom comando ali, ele vai te entregar o que ele acha mais provável. E ali a gente começa a dar as distorções. Eu falei aqui, por exemplo, de dos efeitos colaterais da inteligência artificial, que é especificamente o chamado vieses, né? Que é quando a tecnologia ou a inteligência artificial ela aprende, mas ela aprende errado. Ou ela aprende diante dos dados e ela aprende de tal maneira que ela acaba te entregando resultados que repetem os erros eventuais, erros históricos da humanidade. Aqui, como exemplo, imagina que uma inteligência artificial ela vai digerir, aprender com os dados, por exemplo, de contratação das lideranças das empresas, vamos imaginar assim, das maiores empresas do mundo nos últimos 50 anos. Bom, provavelmente, se a gente juntar todas as lideranças das maiores empresas do mundo nos últimos 50 anos, provavelmente o gênero feminino vai aparecer pouquíssimas vezes. Dado esse espaço histórico da mulher ocupar o espaço de trabalho e das desigualdades entre gênero. Por exemplo, né, vou usar o recorte aqui do Brasil, mas a gente sabe que é uma questão muito presente no mundo todo, né? Alguns países têm saído melhor nessa questão, mas está presente no mundo todo. Bom, se ela aprende assim, pode ser que num determinado momento eu peço para ela me ajudar a escolher quem vai ser o próximo CEO ou a próxima CEO de uma enorme empresa, e ela acaba considerando que a maior chance de sucesso que seja escolhido uma pessoa do gênero masculino ao invés do gênero feminino. E por que ela acha isso? Porque ela aprendeu que os melhores CEO ao longo da história eram do gênero masculino. E qual a relação ser do gênero masculino com a qualidade do trabalho? Nenhuma. Mas o que ela é? Uma grande máquina de coincidências. E o que ela vai te entregar? O resultado dessas coincidências. Por isso, aqui tem uma máxima que eu queria chamar a atenção de vocês. Uma inteligência artificial é tão boa quanto os dados que a abastecem. Daí a preocupação de quais dados vão abastecê-la. E como ela precisa de muitos dados, o recorte temporal é super desafiador. Por isso a gente tem tido os chamados e as dificuldades com os chamados vieses da inteligência artificial, onde ela aprende com os erros históricos, por exemplo, e acaba aplicando de tal maneira que acabe perpetuando ou reforçando estereótipos, preconceitos e outros efeitos colaterais desse processo. Por isso, talvez, que a gente precisa de uma outra e uma segunda máxima que eu tenho defendido. A ideia de que uma inteligência artificial ela é tão boa quanto o humano que a opera. Não me parece que a inteligência artificial chegou num nível de maturidade tecnológica, e talvez nem seja desejável que isso aconteça, mas com certeza ela ainda não chegou no qual ela possa substituir o humano em si. A inteligência artificial ela é uma ótima ferramenta para que a humanidade se utilize dela, mas se utilize dela. E por que eu estou chamando a atenção disso? Porque é natural que a gente queira, de alguma maneira, transferir o nosso trabalho para ela. Coisas comuns que eu encontro no dia a dia da aplicação, e eu queria, de alguma maneira, deixar talvez essa
segunda e última parte da nossa conversa sobre um pouco como usá-la na prática e como entender um pouco do seu processo, para que a gente possa, de alguma maneira, desenvolver e melhorar a nossa relação com ela. Então, para a gente poder partir, eu só queria fazer essa distinção que eu prometi antes entre inteligência artificial preditiva e inteligência artificial generativa. São duas espécies de um mesmo gênero. Inteligência artificial, a gente já entendeu o que é. É basicamente aquele algoritmo que, com base num profundo treinamento, aprende coisas e encontra coincidências, né? Uma grande máquina de coincidências. A inteligência artificial preditiva, ela basicamente é como se fosse a inteligência artificial para prever chuva, por exemplo, para prever o clima. Ela acaba associando várias por meio de experiência e vendo o que aconteceu em cada dia. Vamos imaginar que a gente vai construir uma inteligência artificial para prever o clima. Ela seria uma inteligência artificial da categoria preditiva. A gente vai falar um pouquinho sobre o uso da generativa, mas é legal conhecer um pouquinho dessas duas espécies. Então, a preditiva, eu falo que é como se fosse a Márcia sensitiva, sabe, da tecnologia. É aquela que prevê coisas. E ela, de repente, pode prever se chove ou não chove, se vai fazer calor ou frio, ela pode prever várias coisas. E como ela faz isso? Ela vai somando vários parâmetros, vários dados que aconteceu no dia. Então, ela pega, por exemplo, a temperatura do dia, a pressão, o vento, mais não sei o quê, e fala, puxa, nesse dia choveu 10 milímetros de chuva, por exemplo. Aí depois ela vai, soma outros parâmetros e fala, nossa, nesse dia não choveu nada. E aí ela encontra algumas combinações que diz, aqui a probabilidade de chuva é alta, aqui a probabilidade de chuva é baixa. E a partir de então ela começa a prever o clima do outro dia. Lógico que para quem mora em São Paulo, pelo menos na cidade de São Paulo, sofre um pouco mais, porque a gente tem as 4 estações no mesmo dia e a gente sempre acha que errou. E eu ainda não me conformo, porque às vezes tem previsão assim, hoje vai ser de 10 graus a 30 graus, com possibilidade de chuvas em áreas isoladas. Você fala, pô, se for para prever assim, eu faria sozinho esse negócio. Porque você nunca vai saber se vai estar na área da chuva ou não vai estar na área da chuva. Mas o fato é que, em especial para a agricultura de precisão, a gente tem visto a evolução gigante da precisão de previsão do tempo, né? E a inteligência artificial preditiva é fundamental nesse processo. Mas a inteligência artificial que a gente mais quer saber, e é essa que a gente vai falar um pouquinho de como utilizá-la, sobretudo em prol da integridade, é a inteligência artificial generativa. Ela tem esse nome porque ela cria coisas, ela gera coisas. A inteligência artificial generativa. Ela vem para uso social, vamos dizer assim, uso público, a partir do lançamento do ChatGPT em dezembro de 2022, como eu tinha comentado anteriormente. GPT não é uma marca, é na verdade uma técnica. G é de generativo, P é de pré-treinamento e T é de transformador. No fundo, GPT é uma técnica transformadora generativa a partir de um pré-treinamento. Só que acabou ganhando como uma marca e foi a nossa inteligência artificial generativa pioneira no mundo, né? Mas pode até parecer que hoje tudo gira em torno da inteligência artificial, mas não esqueçam, gente, faz só 3 anos que ela foi lançada. E isso mostra a velocidade, o impacto que ela acaba adotando. Só a título de exemplo, nós levamos mais de 60 anos para alcançar a métrica, né, de 50 milhões de usuários, por exemplo, de uma aeronave, de avião. Né? A gente levou, por exemplo, 50 anos para alcançar 50 milhões de usuários num telefone. A gente levou 18 anos para alcançar 50 milhões de usuários no aparelho celular. A gente levou 4 anos para chegar a 50 milhões de usuários quando foi lançado o Facebook. A gente levou alguns dias para poder alcançar 50 milhões de usuários no ChatGPT. A velocidade da evolução e a forma que a gente faz isso talvez mostra também o impacto dessa tecnologia. E ela tem um monte de coisa boa, mas tem um monte de coisa ruim. Mas ela é maravilhosa e pode ajudar muita gente em várias coisas. E se você souber usar, você consegue diminuir a parte ruim dela e ampliar a parte boa. E é um pouco sobre esse uso que a gente vai falar. Sempre de olho meio que na integridade em si, como que a gente poderia usar isso no nosso dia a dia. Bom, eu acho que a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é o cuidado na elaboração desse chamado prompt,
desse comando? Eu estou aqui me referindo às inteligências artificiais generativas. Seja, por exemplo, o Gemini do Google, né? Muita gente chama de Gemini por causa do inglês, mas no fundo ele é do latim, né? Gemini, que é gêmeo significa. Mas em todo caso, seja chamando Gemini ou Gemini, é a mesma coisa. O DeepSeek, por exemplo, que é uma inteligência artificial chinesa que tem ganhado o mundo, como uma outra também chinesa chamada Manus. Mas o ChatGPT, que é da empresa OpenAI, ou Claude, né? Muita gente fala Cloud, mas Claude, C-L-A-U-D-E, né? Como Claude, de uma empresa chamada Anthropic. Mas são o Copilot da Microsoft, ou seja, existem muitos modelos de inteligência artificial generativa e que estão à disposição aí para uso. Esses modelos da inteligência artificial generativa, eles são conhecidos como LLM. LLM é uma sigla que vem de uma expressão inglesa denominada Large Language Model, ou seja, um grande modelo de linguagem. E por que isso? Porque eles foram treinados justamente com texto. E eles foram treinados para fazer texto e para receber texto. A partir de então, a gente tem tido algumas evoluções. Por exemplo, esses modelos têm se conectado a outros modelos que não geram só texto, mas também geram imagem. Mas, de alguma forma, a gente poderia dizer que é sempre linguagem visual, por exemplo, com as imagens, ou com vídeo, ou a linguagem escrita, por exemplo, ou a falada, que é a leitura ou a oralidade dessa linguagem escrita. Então, a gente continua dentro dos chamados LLM, os Large Language Models, né, os grandes modelos de linguagem. E para falar do seu uso, talvez eu preciso começar por um ponto de vista que se relaciona profundamente com a integridade. A enorme dificuldade de se utilizar esses modelos com segurança do ponto de vista dos dados. Eu acho que vou começar por aqui, porque afinal a gente está na segunda semana de integridade, né? Eu acho que nada melhor do que a gente começar sobre o uso ético dessa ferramenta. Bom, primeiro a gente vai ter que verificar, no âmbito da administração pública, que cada um está submetido, se há ou não uma regulação para isso. Muitas entidades têm regulado o seu uso e têm tentado regular o uso, e não é nada fácil, é super difícil. Mas talvez um ponto de partida, independente da regulação ou não, é que o uso dessas ferramentas não podem ferir a legislação. E no Brasil nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela proíbe que a gente divulgue ou colete ou dissemine, né, abra os chamados dados e, em especial, os chamados dados sensíveis. Bom, na administração pública a gente trabalha com muito conteúdo com dados sensíveis. Seja o nome completo, CPF, título de eleitor, RG, endereço, até questões, por exemplo, de escolaridade, de patrimônio. Imagina a quantidade, se a gente for pensar nos candidatos, por exemplo, nas candidatas, todo o seu patrimônio em razão de prestação de contas, por exemplo, tudo que foi gasto na campanha. Então, imagina esse universo enorme de dados que devem ser protegidos. Bom, primeira coisa. Não conheço ainda no mundo um modelo de inteligência artificial generativa, um LLM, que gratuitamente te oferece a proteção de dados. Vou explicar isso, porque eu acho que é um ponto bastante importante para a gente começar. Antes de usar, a gente tem que pensar nisso. Basicamente, os modelos gratuitos, né? Pode ser que daqui para o momento em que que vocês assistam, interagem um pouco com esse conteúdo, já tenha saído, mas hoje eu não conheço nenhum modelo, né? Pode até existir, eu que não conheço, mas em que se compromete a tratar com sigilo de todos os dados inseridos nele, ou seja, não usar os dados inseridos nele para fazer o pré-treinamento futuro, né, para fazer o seu próprio treinamento. Então, cria uma espécie de um ecossistema de proteção dos dados. Eu não conheço nenhum sistema de inteligência artificial generativa que faz isso no modelo gratuito. Então, o GPT gratuito não faz isso, porque você não tem opção de vedar a possibilidade de usar os dados que você inseriu nele. Ou qualquer modelo na sua versão gratuita, por exemplo, Perplexity, qualquer modelo nessa versão gratuita não traz essa proteção. E nas versões pagas, alguns não trazem e outros trazem mediante pedido seu. Ou seja, você precisa configurar que você não permite que utilize as suas interações com aquele modelo de inteligência artificial para pré-treinamento futuro. Então, isso também depende de você colocar ali. Então,
a primeira questão que eu acho que a gente precisa perceber é a responsabilidade do uso dessa ferramenta. Então, se houver regulação, especificamente no setor ou na divisão da administração pública, lógico, é seguir a regulação. Caso não haja, o primeiro cuidado a se fazer é que não é possível se utilizar de ferramentas com inteligência artificial se não houver a garantia ou o compromisso daquela empresa de não usar os dados que você está inserindo ali. Se não houver, é necessário que você faça a anonimização desses dados, mas muito cuidado, porque é muito difícil anonimizar dados. Muita gente tira o nome CPF e acha que resolveu, mas às vezes há dados colaterais que acabam trazendo problemas. Então, é preciso fazer quase que contar uma nova história daquele documento. Então, é muito mais trabalhoso. Então, por isso que eu tenho alertado para que a gente se utilize apenas dos modelos com o compromisso de proteção de dados. Porque é super difícil fazer essa anonimização de modo completo. Não é só tirar o nome, não. Às vezes fica o gênero, por exemplo. Vamos supor, você tirou o nome, mas em algum momento você chama ela de candidata, por exemplo, né? Então já se refere que é o gênero feminino. Pode ser que em algum momento você mencione que onde ela mora não tem água encanada. Por exemplo, você já delimitou um espaço de onde pode ser o endereço dela. Então, assim, entenda a quantidade de dados que circula ali. Então, acho que esse é um cuidado extremamente importante, em especial a gente falando de integridade. Bom, mais uma vez, se utilizando de um modelo que pelo menos promete, né? Eu falo que garante, mas a gente nunca sabe, né? Mas o fato é que promete, então tem um compromisso contratual, né? Não acho que empresas tão gigantes quanto essas fariam um contrato enganoso, né? Não consigo acreditar nisso. Então, assim, aí eu acho que a gente cumpriu a nossa parte. Se a empresa promete não usar os dados para treinamento, a gente realmente acredita e espera. Até porque se um dia descobre que ela usou ferindo o contrato, teria prejuízos financeiros gigantes no mundo, né? Então, a gente confia até a partir da boa-fé. Até aí, eu acho tudo bem. Bom, mas aí vem aquela parte, a parte humana da coisa. Ou seja, a gente tem que fazer um bom comando. E fazer um bom comando ou um bom prompt exige da gente bastante dedicação e uma ótima perspicácia de como entender aquela coisa. Erros muito comuns na hora de elaborar um comando. Talvez a gente poderia começar por aí. É dizer para a máquina fazer aquilo que você precisa fazer. Eu estou falando isso porque é muito comum a pessoa chegar, por exemplo, sei lá, vamos supor que o meu chefe chega e fala assim, Diogo, faça um memorando tal coisa. Aí você fala assim, faça um memorando tal coisa. Então, assim, basicamente, você supõe que ela seja igual a você. E ela não é. Não é. A gente está longe dessa maturidade, se é que um dia vai acontecer. E eu acho que nem deveria e que nem seria bom que acontecesse. Mas, em todo caso, a gente está longe disso. O que ela é uma ferramenta auxiliar sua. Então, ao invés dela fazer o memorando, a gente poderia pensar o que seria bom que esse memorando tivesse. Né? Então, a partir desse momento, você fala assim, seria bom que esse memorando contasse inicialmente o porquê ele existe. Depois seria bom em que ele dissesse a que ele veio, para que ele serve. Depois seria bom ele pensar, ele trazer uma parte, por exemplo, dizendo o seguinte, poxa, o que a gente faz depois? Ou seja, quais são os próximos passos? E talvez seria bom que ele encerrasse com uma possibilidade de diálogo ou esclarecimento de dúvidas. Veja, você estruturou aqui, por exemplo, um memorando, um ofício, alguma coisa, mais ou menos como seria. E aí você poderia delegar à máquina as funções. Então, poderia dizer assim, olha, máquina, uma boa prática, vamos dizer, para usar o modelo de inteligência artificial generativa, né, com a produção de dados, isso daí eu já falei, então agora considere tudo que eu falar daqui para frente, eu vou estar falando do uso de um modelo de linguagem que tenha a garantia, né, tenha o compromisso de produção de dados. Então, uma boa técnica é você iniciar atribuindo àquele modelo de inteligência artificial uma persona. Lembra que eu falei que esses modelos de inteligência artificial eles são treinados com muitos dados, sobre tudo que a gente possa imaginar, com muitas informações, com muito conteúdo? Pois bem, você atribuindo a ele talvez uma persona, talvez ele saiba em qual núcleo ele deva buscar aqueles conteúdos. Ou, às vezes, um bom exemplo é você dizer assim, olha, você, por exemplo, você é um analista jurídico, ou você é um jornalista, ou uma jornalista, ou você sei lá, se você for pensar numa revisão de texto, você é um professor ou uma professora de gramática, língua portuguesa, com 20 anos de experiência. Então, talvez uma boa forma para começar o seu comando seria atribuir um papel
um papel para esse modelo de linguagem, ou seja, uma persona para assumir ali. Vamos supor, então, vamos continuar com a minha tarefa aqui, né? Vamos supor que a gente vai fazer um memorando. Memorando, talvez, ele é uma linguagem oficial, então ele não é uma linguagem popular, ele tem as suas regras ali. Então, talvez você poderia dizer assim, ó, você é um redator, uma redatora oficial da administração pública. É reconhecido entre os seus colegas como uma pessoa muito perspicaz em elaboração de memorandos com profunda clareza e adequação às normas técnicas. Por exemplo, você já definiu a persona. E aí você poderia trazer a segunda parte do seu comando, do seu prompt. A segunda parte seria a tarefa. O que é que você quer que ele faça? Elabore um memorando a respeito de tal caso. Ou seja, você traz a tarefa, que é o segundo elemento do nosso prompt, mas traz também para ela um detalhamento, um pouco de como ele poderia fazer. Então você diz, elaborar um memorando que apresente inicialmente os cumprimentos à autoridade a qual se dirige, por exemplo, e que também traga nele a explicação do porquê ele serve. E aí ele serve, vamos supor, para poder apresentar às pessoas uma determinada coisa, uma determinada condição, um determinado evento, por exemplo, né? A segunda semana de integridade, e dizer um pouquinho o que é a segunda semana de integridade e dizer que o objetivo do memorando é apresentar e franquear a participação das pessoas, dizendo que, né, basicamente isso. Então, a gente poderia dizer assim, olha, você é um redator oficial, com mais de 20 anos de experiência, reconhecido entre seus colegas como aquele que elabora memorandos com profunda clareza, mas dentro do rigor das normas técnicas. E a sua tarefa é elaborar um memorando para que se inicie com cumprimentos à autoridade receptora daquele memorando e continue e que explique o que é a segunda semana de integridade. A segunda semana de integridade é um evento importante feito pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, no qual as pessoas poderão se informar sobre questões desafiadoras e envolventes, sobre integridade e sua relação com a administração pública. Tem a seguinte programação, e aí você poderia detalhar a programação. Gostaria também que você fechasse esse memorando, e aí um pouco, né, com um convite e com a indicação dos próximos passos, que basta que os interessados se inscreverem, por exemplo, em tal lugar e fazer tal coisa e por aí vai. Veja, você definiu muitos elementos, e bastante elementos consistentes sobre como você gostaria que ele fizesse a atividade. Outra coisa que você pode fazer é colocar também nesse prompt exemplos. De repente, você pode anexar um arquivo dizendo assim, se utilize como modelo o exemplo em anexo. Você pode pegar um bom memorando que você tenha feito uma outra vez e pede para fazer. Uma coisa que eu acho que é importante a gente tomar cuidado aqui nessa fase é a gente perceber que o prompt talvez é uma parte muito importante, mas talvez ele seja apenas o ponto de partida. Eu estou falando isso porque tem muita gente que está se utilizando ou acha que basicamente para operar a inteligência artificial é ter na mão bons prompts. E daí vira um problema. Primeiro porque tem gente copiando e colando muito prompt por aí, tem gente vendendo e comprando prompt, tem gente picareta no mercado também, tem um monte de coisa acontecendo. Mas não esqueça, um bom prompt é o início. O bom prompt nunca é o ponto de chegada. O bom prompt é um ponto de partida. É a partir do prompt que a gente vai dialogar com a máquina, mas não é o fim da nossa conversa. É o contrário, o prompt inicia a conversa. Passado esse prompt aqui, que eu tentei fazer aqui meio que em tempo real, aqui com vocês, imaginando, né, o que seria o prompt. No caso, a gente atribuiu uma persona, então primeiro a gente definiu um papel para a máquina, no caso, ser redator ou redator oficial. A gente definiu uma tarefa, elaborar um memorando, a gente definiu o detalhamento dessa tarefa, sobre o que ela é, como fazer, e a gente anexou um memorando, ou vários memorandos, como modelo, dizendo para seguir o exemplo do modelo em anexo, e ele vai te entregar ali um memorando dentro daquilo que ele entendeu. A partir disso, você vai analisar esse memorando.
E você vai ver se faz sentido, se todos os passos foram cumpridos. Você vê se está claro ou se não está, se está redundante, se está ambíguo. Você vai decidir isso. É você, humano, que está operando esse negócio. Você não tem que entregar. Muita gente começa a ler e aí acaba nem lendo inteiro e já fala, não, tá bom. E já pega e manda. E de repente no meio tem uma bobagem enorme ali, porque pode acontecer. Então, a partir disso, você analisando, você vai fazer as correções necessárias. Talvez você parta dele e escreva em cima dele, ou talvez você peça para ele corrigir. Fala assim, olha, aqui você falou da segunda semana de integridade, mas você falou que era do Tribunal Superior Eleitoral, não do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Ou você falou que era do Rio de Janeiro, é de São Paulo, e por aí vai. Então, você vai corrigir. Aí você fala, então corrija, por favor, né, esses elementos e tudo mais ali. Então, a partir de então, você, com o prompt, você iniciou o diálogo. Não terminou nada ali. Isso só vai terminar quando você decidir. E você vai fazendo os ajustes até chegar ali. De repente você fala, poxa, ficou muito longo. Gostaria que fosse reduzido. Procura reduzir, entregar o memorando em 4 parágrafos, 5 parágrafos. Se for o caso, exclua uma parte ou junta outra parte. Ou você pode tirar aquele produto e escrever em cima dele. Ou seja, você usou como um modelo, que é o que ele apresenta, e escreveu em cima dele, né? Então, esse poderia ser também um exemplo. Talvez o outro elemento importante, como eu falei que a gente atribui um papel, né, uma persona para o modelo, depois a tarefa, o detalhamento da tarefa, eventuais exemplos da tarefa, talvez em alguns prompts seja interessante você colocar também o público-alvo daquele conteúdo. Então, por exemplo, vamos supor que você quer fazer um comunicado que deve ser de compreensão para pessoas com níveis de instrução super diferentes. Vamos supor que você quer fazer um comunicado para colocar no elevador, então todo mundo vai ler aquilo. E aí, de repente, você fala, olha, o público-alvo são as pessoas com as mais variadas expertises. Ou, de repente, você quer fazer um documento específico para o presidente do tribunal. Então, você fala, para o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Você sabe que o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo tem a determinada linguagem e compreensão de muitos outros elementos. Você talvez não precisa se preocupar tanto com isso. Ou você vai atuar, por exemplo, numa situação judicial e você vai trazer, por exemplo, o que o Conselho Nacional de Justiça tem pedido e incentivado a chamada linguagem simples. E aí você vai fazer uma revisão da linguagem simples. Talvez um outro e último exemplo, né, para a gente finalizar essa nossa conversa, que eu imagino que possa estar muito cansativo a vocês, por isso que eu acho que é importante a gente ir se acertando ali. Mas não me odeie, porque o tema traz um monte de coisa, por isso que eu preciso de bastante tempo para a gente conversar. Mas também saiba que eu fico à disposição para a gente continuar essa conversa, tá? Sobretudo, talvez a tecnologia tenha isso de bom, né? Eu estou lá nas redes sociais como @Diogo Raiz. Raiz escreve igual Raiz, só que troca o Z pelo S. E é mais fácil a gente poder continuar. Se eu tiver alguma dúvida sobre essa nossa conversa daqui, ou se quiser continuar essa conversa, a gente pode se encontrar lá. Eu acabo usando mais o Instagram e o LinkedIn, mas fico à disposição de vocês aí para a gente poder manter esse nosso papo, vamos dizer assim. Mas talvez uma outra forma interessante seja, e que eu acho que muita gente se utiliza, é para a inteligência artificial para revisão de textos. E é muito comum as pessoas trazerem um prompt talvez sem respeitar essa regra de ouro que eu quis trazer aqui. Eu falei, você não deve passar para a máquina o que você deve fazer. Você deve passar para a máquina o que ela deve fazer para te auxiliar a fazer o que você deve fazer. Entende isso? A diferença? Você não vai transferir para a máquina a sua obrigação. Você vai transferir para ela a assistência a essa sua obrigação. A obrigação é sua, você que vai fazer. No final é você. E muita gente, na hora de uma revisão de texto, por exemplo, acaba pedindo, né, para a inteligência artificial generativa fazer a revisão do texto. E diz assim, faça a revisão do texto, por mais que você faça um bom prompt, tá? Você é uma professora de língua portuguesa, um professor de língua portuguesa, com bastante experiência em gramática e redação, foi revisor de importantes editoras no país, com mais de 20 anos de experiência. Você coloca lá, aí você diz assim, sua tarefa é revisar o texto em anexo, né, por exemplo. Bom, por que isso é ruim? Porque a decisão do que deve ser revisto deveria ficar com você. É você a autora ou autor do texto. A inteligência artificial é auxiliar. Não é autor, é uma ferramenta, gente. Não, sabe? Você não vai fazer um cálculo e vai falar assim, segundo a calculadora, sabe assim? Então, assim, você tem que ajustar esse processo. Então, ao invés de você falar, revise para mim,
Talvez uma boa forma é você poderia iniciar o prompt desse jeito mesmo que eu falei, por exemplo. Você é um excelente professor de língua portuguesa, com bastante experiência em redação e gramática. E é reconhecido, por exemplo, pelos seus colegas por apresentar textos e revisar textos para que tenham como ponto principal a sua clareza, concisão e concatenação entre os parágrafos, por exemplo. Então, você já deu ali uma ideia do que o LLM, o modelo de inteligência artificial, deveria ser para atender a sua tarefa. E a sua tarefa é revisar detalhadamente o texto, por exemplo, em anexo. Aí você fala, mas ficou igual. Calma. Detalhadamente em anexo para apresentar uma tabela na qual, na primeira coluna, você coloque o trecho duvidoso ou aquilo que você acha que está equivocado. Na segunda coluna, você coloca a motivação do porquê está equivocado na sua opinião. E na terceira coluna, você coloca a sugestão para arrumar o problema e resolver o problema. Percebe a diferença? Ao invés de você transferir para a máquina fazer o seu trabalho, você transferiu para ela te ajudar a fazer o seu trabalho. E a partir de então, a máquina vai te apresentar uma tabela com os trechos que ela acha que está errado. Na segunda coluna, o motivo do porquê ela acha que está errado. E na terceira coluna, qual a sugestão que ela acha que você deveria fazer para poder corrigir aquele problema. A partir de então, dessa tabela, você vai pegar o texto e vai olhar a tabela e vai ver se bate ou não bate. Se você concorda ou não concorda. É você a autora, é você o autor, não é a máquina. Depois, se você errar alguma coisa, não adianta falar assim, foi inteligência artificial. A mesma coisa de eu errar um cálculo e botar a culpa na calculadora, gente. Né? Se o cálculo saiu errado é porque você digitou alguma coisa errada lá. Então, cuidado com isso, sabe? Perceba a sua responsabilidade. A autoria continua sendo sua. Então, a gente precisa cuidar desse negócio, não pode deixar de qualquer jeito. E a partir de então, você olha essa tabela e você fala assim, puxa, eu concordo com isso, concordo. De repente, você concorda com tudo. Ótimo, aí você fala, Diogo, mas aí eu vou ter que fazer mão a mão. Calma, simples. Você concordou com tudo, fala assim, ótimo, concordo com todas as suas sugestões. Realize essas sugestões no texto, ou concretize, ou faça, ou adote as sugestões que você colocou na terceira coluna em todo o texto. A máquina vai lá, faz na hora. De repente você gostou de todos, menos da sugestão da linha 7, por exemplo. Aqui fica uma última dica para usar, né, de usabilidade. A máquina muitas vezes se confunde com frases negativas, então não negativa de triste ou decepção, negativa no sentido mesmo da expressão. Então, por exemplo, às vezes a máquina entende com dificuldade se você falar assim, aplique todas as suas sugestões, exceto a da linha 7. Algumas máquinas lidam bem com isso, outras não. Então, para não correr o risco, você pode transformar essa sua frase negativa em positiva. Por exemplo, vamos supor que aquela tabela tenha 10 sugestões. Aí você diz, ótimo, gostaria que aplicar, e você não quer que aplique a da linha 7, né? Aí você poderia dizer, ao invés de exclua a linha 7, você poderia dizer, aplique as suas sugestões da linha 1 a 6 e da 8 a 10. Percebe? Você transformou o comando que seria negativo em positivo. É mais fácil para a máquina entender. Porque, afinal, gente, a máquina ela vai pegar aquele seu texto em português, vai transformar em inglês, vai traduzir para o inglês, porque elas são programadas em inglês, né, a maioria das inteligências artificiais generativas, e depois vai transformar esse texto em inglês em tokens, que são números, são parâmetros nos quais ela foi acumulando a partir daquela digestão de dados que eu falei. Ou seja, ela vai transformar tudo em número, e aí, com base nesses números, ela vai te entregar a resposta em token, que são esses números. Depois desses tokens, ela vai transformar em inglês, depois ela vai transformar em português para te entregar. Então, quanto mais a gente facilitar o processo, dificulta um ruído ali. Então, muitas vezes é melhor se utilizar de frases mais afirmativas do que negativas. Como eu dei exemplo aqui da sugestão da linha 7. Mas muito cuidado, gente. Talvez esse seja um ponto muito legal da gente, talvez, finalizar essa nossa conversa. Não esqueça, a máquina não está ali para fazer o seu trabalho. E, sinceramente, eu acho que você não deveria querer que ela estivesse. Porque se você quer que ela esteja lá para fazer o seu trabalho, no fundo, você está querendo ser dispensado. Sejamos honestos, gente. Se a máquina substituir a humanidade, tem dúvida que alguém vai ficar com algum humano? Não, mas nunca. Gente, tem gente que troca funcionário por causa da quantidade de ônibus que o funcionário pega. Então, assim, vamos cair na real, gente. A inteligência artificial é uma ótima ferramenta para ajudar a gente. Agora, se a gente quer que ela substitua a gente,
a gente tem que saber que a gente vai ficar sem lugar. Então, ela não chegou nesse ponto. Talvez nunca chegue e talvez não deveríamos querer isso. Então, use a inteligência artificial como uma ótima ferramenta, que é o que ela é. E melhore, potencialize o seu trabalho, traga mais velocidade e mais acurácia, mais acerto ao seu trabalho com a inteligência artificial. Mas, gente, numa boa, não substitua. Não busque a sua própria substituição pela máquina. Talvez esse seja um dos maiores erros. E, ao mesmo tempo, talvez queria fechar com vocês com a percepção de que o conteúdo gerado pela máquina sempre deve ser revisado e checado pelo humano. Não esqueçam daquela máxima que eu tenho defendido aqui. Uma inteligência artificial ela é tão boa quanto o humano que opera. E aí fica, né, basicamente aquela dúvida. Será que a sua inteligência artificial é boa? Se não for, é melhor você ver. Talvez quem esteja alucinando seja você, que está querendo que ela entregue algo que ela não foi criada para fazer. Se você pediu para ela te entregar algo, por exemplo, às vezes acontece, isso no campo jurídico é muito comum, pedir para que entregue, por exemplo, uma petição pronta, que é o seu trabalho, não é o dela, já fez errado. Mas aí, o que ela imagina? Como é a receita de bolo de uma petição dela? Ela fala, uma boa petição tem ali uma jurisprudência. Jurisprudência, vou colocar ali. Não consigo pesquisar ou não achei a jurisprudência. Sem problema, eu invento. Aí a pessoa fala, a máquina alucinou e inventou uma jurisprudência. E aí eu pergunto, você falou para ela que ela não podia inventar uma jurisprudência? A pessoa fala, não, mas precisava. Eu falei, claro. Lembra dos ovos? Da história de quebrar a casca e separar? Se você não falou, ela não vai fazer. Se você não falou que não pode ser inventado, a culpa é sua, não é dela. Quem alucinou foi você, achando que ela ia saber uma coisa que não é óbvio para ela. Você tem que explicar e você tem que corrigir, você tem que revisar. Você é o responsável pelo texto. Quem alucinou aqui, desculpa, foi você. A máquina entregou o que ela foi feita para fazer. E sabe o que ela foi feita para fazer? Para emular, para simular, para entregar algo parecido com o que deveria ser. Não algo que é. A diferença entre algo que parece ser com algo que é o humano que está nessa ponte. É você, sou eu, que faz com que aquilo que parece ser se transforma em algo que realmente é. Ou seja, pediu para fazer uma petição, ela vai fazer um simulado de petição. E cabe a você transformar o simulado em uma petição verdadeira, que tenha a jurisprudência verdadeira, que tenha o artigo de lei verdadeiro, que tenha as coisas verdadeiras. Ela só te auxiliou. E se ela puder fazer tudo isso sem você, sinceramente, talvez não precisamos de você. Então, reflita e assume esse papel e esse espaço. A gente costumou com essa ideia de alucinação, colocando a culpa na máquina como se fosse um defeito. Não é um defeito, ela foi programada para fazer isso. Ela foi programada para te agradar, ela foi programada para simular. Não foi programada para te entregar algo que realmente existe. Ela foi programada para entregar algo que parece existir, que parece aquilo. Então, cabe a você fazer a distinção do que parece ser para o que é. É o humano que vai operar essa transformação. O que ela te entrega é um modelo. E a você cabe fazer esse modelo se transformar, por exemplo, num memorando, num comunicado, numa petição, em qualquer outra coisa aqui. Sinceramente, a gente precisa reafirmar o nosso espaço e qualificar esse espaço. Talvez aqui esteja esse ponto fundamental entre integridade e inteligência artificial. Usar a inteligência artificial como ferramenta, de modo ético e com todos os cuidados necessários para que a gente possa fortalecer as nossas atividades de integridade para poder entregar para a administração pública e para a sociedade como um todo uma administração cada vez mais íntegra, proba, eficiente e também veloz na medida do possível. E se utilizando da máquina ou da ferramenta da melhor maneira e não como uma substituição do humano. Porque se assim fosse, talvez não precisaríamos de você ou de mim. E eu acho que é essa a ideia. A gente tem que olhar para isso com a seriedade que se impõe. Então, era isso que eu queria falar. Quero agradecer profundamente a atenção de vocês, principalmente se alguém conseguiu chegar até agora aqui comigo, porque foi muito longo, mas eu quero dizer da alegria de poder dividir esse espaço com vocês. E quero muito que a gente possa continuar essa conversa. Espero que a gente se encontre por aí, seja pessoalmente, seja pelas redes sociais ou por qualquer outro espaço. E contem comigo sempre que eu puder ajudar em alguma coisa. Super obrigado. Valeu. Agradeço mais uma vez ao tribunal e me despeço aqui.
Até mais. Tchau, tchau. Tela em fundo azul, logomarca TRE São Paulo.